E aí galera, aqui professor Francisco Anselmi do Biologia na Cabeça, apresentando resumão essencial Enem sobre fisiologia animal. O sistema tegumentar ele é formado basicamente por tecido epitelial e o tecido conjuntivo. O tecido epitelial tem como função o revestimento do organismo, atuando como uma barreira de proteção, além de ser impermeável à água. Já o tecido conjuntivo tem como função básica preenchimento e sustentação de órgão. E dependendo do tipo de tecido conjuntivo, todos eles vão possuir uma proteína que é o colágeno, que confere a elasticidade ao órgão que é formado por essa proteína. O sistema de sustentação é formado por tecido ósseo e tecido muscular. Tecido ósseo é aquele tecido que vai formar os nossos ossos. Ressalto aqui o tecido compacto, que é formado basicamente de fosfato de cálcio. Isso é uma coisa certa, que no Enem geralmente eles fazem uma ponte lá com a ecologia. E a medula óssea no interior dos ossos, que é formado por um tecido hematopoético, que é o tecido fundamental para a produção das hemácias, os glóbulos vermelhos. Já o tecido muscular é formado por três tipos: o esquelético, aquele de movimentos voluntários, que é ligado ao sistema nervoso central; o liso ou estriado, que possuem movimentos involuntários que não são ligados ao sistema nervoso central; e o cardíaco, aqueles que formam o miocárdio do coração, que possuem movimentos involuntários, também não são ligados ao sistema nervoso central. Ressalto aqui o grupo dos artrópodes, lá dos invertebrados, por possuírem um exoesqueleto de quitina, ou seja, um esqueleto externo, feito dessa substância, em que é trocado à medida do desenvolvimento do artrópode, em que se chama muda ou equidise, e que eles vão trocando durante seu crescimento graças ao hormônio equidisona. O sistema respiratório ele é formado pelas vias aéreas superiores e as inferiores. Ressaltando mais a parte fisiológica do que anatômica, é necessário saber a respeito da função dos alvéolos pulmonares, que é onde ocorre a hematose, a troca gasosa, em que entra por inspiração o oxigênio e por expiração sai o gás carbônico. Por quê? Porque lá no sangue o O2 entra, saindo o CO2. E o diafragma, aquele músculo de contração involuntária que controla a respiração, ele é controlado pela ação do bulbo, que está lá no nosso encéfalo. Em relação à inspiração e expiração, na inspiração o diafragma se contrai para os pulmões poderem se distender, e assim a pressão do ar diminui, e assim a pressão pulmonar diminui, fazendo com que o ar seja inalado. E na expiração o diafragma se relaxa, contraindo os pulmões, e isso faz com que aumente a pressão pulmonar e o ar seja exalado, posto para fora no ambiente. O sistema cardiovascular, também conhecido por sistema circulatório, ele é formado por coração e vasos sanguíneos, por onde o sangue percorre. Os vasos sanguíneos são as artérias, veias e capilares. Já o sangue ele pode ser arterial, quando ele é rico em O2, ou então venoso, rico em CO2, dióxido de carbono. A circulação se divide em dois tipos: a pulmonar, em que o sangue vai do coração aos pulmões e volta ao coração para eliminar CO2 e absorver O2, e a circulação sistêmica, em que vai do coração, organiza o coração, levando o oxigênio para as células e retirando o CO2. Já o sangue ele é composto pelo plasma, sua parte líquida, e os elementos segurados, constituídos pelas hemácias, os glóbulos vermelhos, os leucócitos, os glóbulos brancos e as plaquetas. E o sistema linfático, que é um sistema, digamos, paralelo, ele contém linfonodos, que são os gânglios, onde produzem as células, os linfócitos, que também estão dentro do sangue. O sistema digestório, também conhecido por sistema digestivo, ele, vou ressaltar aqui
pontos funcionais fisiológicos, como por exemplo na boca, que é o primeiro processo da digestão, onde o amido é digerido. Lá no estômago, as proteínas que são digeridas. No fígado, que produz a bile para emulsionar gorduras. O intestino delgado tem como função a absorção dos nutrientes. Nutrientes que é o produto da digestão de carboidratos, aminoácidos e proteínas, em que eles são absorvidos por estruturas denominadas vilosidades intestinais. Estruturas essas que aumentam a superfície de absorção do intestino. Já caiu em duas questões do Enem, e é no intestino grosso onde ocorre a reabsorção de água durante o processo de formação das fezes. O sistema nervoso, nós sabemos que é formado pelo sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo, sistema nervoso simpático. Aqui vou trazer o sistema nervoso central, em que o encéfalo é formado, dentre tantas coisas, vamos dizer assim, pelo cérebro, cerebelo e bulbo. Destacando a função do cerebelo, que é coordenar as funções motoras, e do bulbo, que é responsável pelas funções autônomas vitais, como circulação do sangue, batimentos cardíacos, deglutição, respiração, já que ele atua lá nos pulmões. E o neurônio, que passa o impulso nervoso, no neurônio, o impulso nervoso ele passa do dendrito para o axônio. Já entre dois neurônios, o impulso nervoso vai passar do axônio de um neurônio para o dendrito do outro. O sistema urinário, formado pelas vias urinárias, aqui eu destaco o néfron, que é uma estrutura pequeníssima, que é a menor unidade filtradora dos rins, lá no interior dos rins, obviamente, em que ocorre duas fases importantes. Ultrafiltração glomerular, no glomérulo de Malpighi, em que tudo é retirado do sangue, água e por aí vai, e depois ao longo dos túbulos renais ocorre a reabsorção renal, onde ocorre a reabsorção de água, sais minerais e glicose, além de outras coisas importantes que o corpo precisa. Eles voltam para o sangue, em que ureia, amônia, vai adiante até formar a urina. E ao longo dos túbulos renais, onde ocorre a absorção renal, a quantidade de água devolvida ao corpo, ela é controlada pelo ADH, ou melhor, o hormônio antidiurético, que depois de filtrado o sangue se chama de filtrado, que passa a ser chamado de urina, por onde vai ser escoado ao longo das vias urinárias. Já o sistema hormonal, também conhecido por sistema endócrino, ele conta com hormônios, uma infinidade de hormônios produzida pelas glândulas endócrinas do nosso corpo, e aqui ressalto algumas, como a hipófise, que é ela que lança os hormônios produzidos pelo hipotálamo, como o STH, o hormônio do crescimento, o ADH, o hormônio antidiurético, além de muitos outros, que vão ativar as glândulas endócrinas a produzirem seus próprios hormônios. Assim como o pâncreas, que produz a insulina, que faz o sangue entrar dentro da célula, e o glucagon, que pega as grandes moléculas de glicogênio e as quebra em glicose, aumentando o índice glicêmico, o índice de açúcar no sangue, para que a insulina possa então pegar essa glicose do sangue e inseri-la dentro das células. E as suprarrenais, aquelas glândulas pequenas acima dos nossos rins, que produz a adrenalina, que é o hormônio do medo, em que prepara o corpo para o combate ou para escapar de um momento perigoso. Você que chegou aqui e gostou desse vídeo, aproveite, já dê o seu like, dê um joinha, que ajuda muito o meu canal. Aproveite então e já se inscreva aqui no canal Biologia na Cabeça. E aproveite então e clique no sininho para notificação de novos vídeos. E as minhas redes sociais lá embaixo na descrição, que é o Twitter, o Instagram, o Facebook com fanpage, grupo e o meu e-mail. Isso aí, galera, e até o nosso próximo vídeo.